Agora eu vou começar a parte 1 da explicação do comando NIABand. Nessa parte eu vou apresentar para vocês o modo manual e a interface do comando. Nessa parte teórica nós vamos fazer utilizando o comando simulado, ou seja, é o comando aqui do computador. Então algumas variáveis não vão estar iguais da máquina, porém quando formos para a segunda parte do treinamento, que é a parte prática, essas partes que talvez não ficaram tão bem explicadas aqui no simulado vão fazer mais sentido, beleza? Então, ao abrir o comando NIABand, a primeira tela vai ser essa aqui, onde vamos ter Braverman, um cabeçalho e os modos de operação do equipamento. Como eu já disse, a máquina possui o modo semiautomático, automático, a parte de novo programa de dobra e programas, a parte de manual, produção, biblioteca de ferramenta e de material, sistemas de manutenção e configurações do equipamento. No cabeçalho, na parte superior esquerda, nós vamos ter os status de comunicação entre algumas interfaces. Por exemplo, a primeira do canto é a interface do Wi-Fi. Caso a máquina esteja conectada ao Wi-Fi, vai estar habilitado essa função, vai estar acesa. O segundo status é caso a máquina esteja conectada via Ethercat, no caso com o cabo na HM. Depois vem o status de comunicação com PLC, que seria o CLP do equipamento. Em quarto vai ter a comunicação via pendrive, então caso você conecte um pendrive na sua máquina, vai estar habilitada essa função, vai ficar acesa. E por último é a questão da comunicação com um cartão SD. O comando NIABand utiliza uma HM como base de hardware para rodar seu software. E nesse hardware, toda a parte de memória, que seria como o HD do computador, fica armazenada num cartão SD. Então, caso sua HM tenha algum problema, ela pare de funcionar ou quebre a tela, todas as informações de receita, punção, matriz vão estar salvas nesse cartão SD. Então, caso você precise substituí-la a HM, você pode tirar esse cartão SD, comprar outra HM, colocar, substituir e inserir novamente esse cartão. Assim, todos os programas salvos, enfim, todas as suas informações vão continuar e você não vai perder a memória das últimas fabricações. Voltando para a interface, nós vamos ter aqui o logo da Braverman na parte central do cabeçalho. Na parte direita, nós vamos ter a parte da data e da hora. Por fim, na parte direita superior, nós vamos ter a bandeira de status da máquina. O comando NIABand possui um gerenciador de status da máquina. Então, cada bandeirinha aqui, cada cor da bandeirinha significa um status de funcionamento. Essa bandeira que aparece no comando NIABand está vinculada com os LEDs que aparecem na frente da máquina. Então, eu vou deixar uma imagem aqui. Então, por exemplo, se a máquina entra num status de setup, que seria o modo manual, a bandeira fica amarela e os LEDs da máquina ficariam amarelos. Se a máquina entra em manutenção, ela entra no status de manutenção, assim como os LEDs. Se a máquina entrar no modo automático ou semiautomático, ela vai ficar verde, falando que a máquina está em operação. Então, essa bandeira que aparece na parte superior vai indicar como vai estar o status. Eu vou deixar aqui uma tabela com os status que a máquina consegue administrar, que o comando consegue administrar, assim como o significado de cada cor, beleza? Caso você entre na parte de manutenção e habilite a manutenção, vou explicar melhor posteriormente, vai aparecer no cabeçalho um ícone de manutenção, de uma chavinha, tá? Vou habilitar o acesso restrito para vocês poderem ver a questão da chavinha. Ao habilitar o acesso restrito, quando esse ícone estiver aparecendo, você vai poder fazer alterações nas configurações do equipamento. E também, ao estar com acesso restrito liberado, todas as movimentações da máquina vão ocorrer em modo de manutenção. Pois, se a máquina está com acesso restrito liberado, significa que tem um técnico mexendo na máquina. Logo, a máquina estaria em estados de manutenção. Saindo do acesso restrito, a máquina vai voltar ao status normal dela. Volta a ficar azul aqui na tela inicial. Essa é a tela inicial do comando NIABand. O próximo passo é a gente trabalhar no modo manual. Agora vamos para o modo manual. No modo manual você vai ter da mesma forma o cabeçalho, porém ao invés de Braverman vai ter aqui um campo de avisos. Então qualquer aviso que aparecer na máquina, seja de DSP, portão aberto, emergência, vai aparecer no campo central do cabeçalho. Na parte de rodapé, a gente vai ter os eixos indicados e a posição real de cada um dos eixos. Como disse, nós estamos no modo simulado, então alguns valores de posicionamento do eixo não vão estar aparecendo.
Porém, na máquina, aqui vai estar aparecendo a posição atual do eixo Y, posição atual do avental, do eixo X, do eixo R e do eixo W, ou do crawling. Saindo aqui do rodapé, no modo manual, nós vamos ter as colunas que indicam a movimentação e posicionamento de cada um dos eixos. Então aqui temos o eixo X, que é o eixo do encosto traseiro, o eixo R, que regula a altura do encosto traseiro, o eixo Y, que é o eixo da porca que fica dentro do cilindro hidráulico, e por fim o eixo do avental, que é justamente o avental, né? Olhando as colunas, por exemplo essa aqui do eixo X, nós vamos poder setar a velocidade de movimentação do eixo, clicando aqui, aumentando, por exemplo, em 100% da velocidade do eixo, ou se eu quiser uma movimentação mais lenta, em 10% da velocidade do eixo. É recomendado que fique sempre na casa de 50%. Caso você queira que o eixo X vá para a posição 300 mm, você pode vir aqui embaixo, clicar nessa setinha 300 mm, apertar o Enter e apertar o verde. Ao apertar o verde, o eixo X vai se movimentar para a posição 300 mm. Também na caixinha do eixo X, nós vamos ter a questão da posição. Então essa aqui é uma barra que vai correr sempre de baixo para cima, sendo na posição de baixo 0 e posição em cima, posição máxima, aonde ele vai correr, por exemplo, 300 mm, ele vai estar na metade do curso. Então essa barrinha é muito interessante, principalmente para nós saber os limites mínimos e máximos do eixo, para saber se podemos ir mais para trás ou mais para frente. Quando nós estivermos na máquina, a gente vai movimentar e vai ficar um pouco mais fácil a compreensão dessa movimentação. Por fim, na caixinha do eixo X, nós temos a questão do zeramento do eixo. Então, caso eu tenha feito alguma modificação em alguma configuração do eixo X e eu queira realizar novamente o zeramento do eixo, eu posso apenas clicar nesse botão aqui de zeramento, que ao clicar nesse botão, o eixo vai buscar o zeramento automaticamente. A mesma explicação feita para o eixo X é válida para o eixo R, onde podemos setar a velocidade de movimentação do eixo entre 0% e até 100% de velocidade, deixar em 80%, por exemplo, movimentar para baixo e para cima o eixo nas setinhas, realizar uma movimentação, por exemplo, eu quero que o eixo R vá para a posição 100 mm, então ele vai contar 100 mm, eu posso apertar o verde, ele vai se movimentar, e se caso eu queira realizar um zeramento do eixo R, eu posso vir simplesmente clicar no zeramento, aqui nesse botão. Da mesma forma com o eixo X, vai ter a questão de posicionamento, onde que está o eixo atualmente em relação ao curso máximo e curso mínimo. Vale ressaltar que caso você marque uma posição, por exemplo, do eixo X de 350 e do eixo X, por exemplo, 120, e mandar movimentar no verde após essa marcação, a máquina vai movimentar o eixo X e o eixo R de maneira simultânea. Vindo agora para a caixinha do eixo Y, como vocês podem ver, é muito semelhante. Você vai ter a questão de velocidade do eixo entre 0 e 100%. Você vai ter a questão do posicionamento da porca dentro do cilindro, né, através da posição. E esse posicionamento, essa barrinha pro eixo Y é muito importante. Porque como é um eixo que você não está enxergando ele, você não sabe onde que está a porca dentro do cilindro, ter essa questão da barrinha dos máximos e mínimos ajuda bastante para não dar, por exemplo, travar a porca no fim de curso. Então, quem tem máquina CN, né, sabe que às vezes o pessoal ia trabalhar e girava demais a posição do eixo Y e travava a porca dentro do cilindro. Daí para soltar é um procedimento um pouco mais complicado. Então essa questão do posicionamento é muito interessante para evitar esse tipo de colisão de fim de curso. Para o eixo Y não está disponível a questão do zeramento, pois é um eixo que, como ele trabalha em paralelo com o avental, quem vai realizar o zeramento é o avental, e o eixo Y fica com uma posição rígida, um zeramento fixo, que a gente chama. Por fim, o eixo do avental, nós vamos ter a questão do posicionamento do avental, né, questão dos máximos e mínimos. Por ser um eixo que trabalha com válvulas hidráulicas, né, que é os cilindros que se movimentam, nós não temos a questão de velocidade máxima e mínima do avental, né, ele sempre vai trabalhar ou em queda livre ou em lento. Na parte inferior, nós vamos poder clicar aqui para realizar o zeramento. Então, ao clicar aqui, você vai mandar o avental subir e ele vai buscar o zeramento. Só comentando, né? Toda vez que você clicar nesse botão de zeramento, vai aparecer um sinal aqui em cima do eixo mostrando que ele vai buscar a referência. Quando nós estivermos na parte prática, vai ficar mais fácil isso também. E aqui no avental, nós vamos ter as questões de abertura e troca de velocidade, que justamente seria a questão da velocidade do eixo.
Então, por exemplo, posso setar o avental na posição 300 de abertura, por exemplo, até que aqui fala, né, 300 distância a partir da superfície da mesa. E a troca de velocidade, eu quero que ele troque de velocidade na posição 250, por exemplo. Então, na posição 300 é a abertura máxima, na posição 250 vai trocar a velocidade do eixo, de velocidade em queda livre do avental para a velocidade em lento. Ressaltando, na parte central das caixinhas de todos os eixos, vai ter a posição atual do eixo. Assim, caso você queira, eu até vou comentar depois num vídeo de explicação sobre zeramento, realizar um zeramento diretamente por essas caixinhas é possível, porém a máquina dá alguns avisos. Mas esse é um vídeo que a gente vai fazer depois da parte prática, beleza? Por fim, no modo manual, no canto direito inferior, nós vamos ter o botão de zeramento. Toda vez que você ligar o equipamento, você vai precisar vir na tela manual e apertar esse botão aqui, onde vai ser feito o zeramento de todos os eixos, do eixo X, do eixo R e do eixo do avental. Normalmente, ao clicar nesse botão, vai ser realizado o zeramento do eixo X e do eixo R, e após a finalização desses dois eixos, você vai fazer o zeramento do eixo do avental, clicando no pedal desce e depois no pedal sobe. Vamos fazer um vídeo mostrando esse procedimento depois também. Na parte direita superior nós vamos ter o botão verde, onde você clica para realizar o posicionamento do eixo. Então, por exemplo, se eu quiser movimentar os três eixos, também posso, né? Então, vou colocar aqui para 240. Ao apertar o verde, os eixos vão passar as posições aqui. Caso você tenha algum problema e queira parar os eixos, é só apertar no botão vermelho. Assim vai parar automaticamente todos os eixos. Na parte superior do modo manual esquerdo, vai ter o símbolo do modo manual. E caso você queira voltar para a tela inicial, é só clicar no botão de voltar. Assim volta para aquela tela inicial. Manual, volta para o inicial. Como eu já havia mencionado, no modo manual é assumido o status de setup para o equipamento. Então a bandeira fica amarela. Com isso finalizamos o modo manual. O próximo modo que vamos estudar é a parte de biblioteca de ferramentas. Caso tenha ficado alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários que vamos entrar em contato assim que possível.